Oi, gente! Gente, cadê o Kaique aqui? Nessa posição, filho. Sim, Não tem outra coisa pra hoje, gente, não tem coisa melhor? peraí. Oi, pessoal. Você tá na live, hein? Boa Oi, noite, gente! Joyce. Tudo bem? Tudo Você consegue me bem? escutar bem, me ver bem? Sim, tá dando pra ver Beleza, certinho, Kaique. Tá dando pra me ver também. Tá bem tranquilo, né? Bem-vindo, legal. pessoas. Bem-vindo, Kaique, a nossa live para falar um pouco sobre A Barraca do Beijo, que é um filme super legal, que tá todo mundo falando. Né? A gente tem um burburinho bem grande aí, por muitas e muitas semanas, ficou no primeiro lugar da Netflix Brasil, né? Então a gente tem bastante gente vendo esse filme, falando, comentando, mas eu não vi ninguém fazendo uma análise psicológica do filme. Então estamos aqui, né? Estamos aí. Eu acho que alguém entrou aqui e falou oi, não sei quem que foi aqui. Você consegue enxergar, Kaique, para me dizer? Deixa eu Alguém ver. disse várias pessoas dando oi aqui. Eu sei que um foi você. Aham, é o Costelinha. Deu oi. Seja bem-vindo, Costelinha, à nossa live. Seja muito bem-vindo. Fique aqui para conversar com a gente. Enfim, seja muito bem-vindo na nossa live. Vamos começar? Vamos lá. Acho que já chegou algumas pessoas. Quantas pessoas tem aqui? Eu não consigo enxergar. Ah, tem 4 pessoas. Por Provavelmente enquanto, gente mais quatro. duas e tal. A gente vai divulgar com um pouco mais de antecedências o da próxima semana para mais pessoas Uhum. poderem vir e tal. Atrasou um pouco o banner da live. E semana que vem, gente, a gente vai fazer mais uma, tá? A gente vai fazer 3 semanas de live sobre a Barraca do Beijo. Então, sejam sempre bem-vindos aqui para a gente conversar sobre vários assuntos legais, né? Contextualizando um pouco, né, para quem não sabe, né, hoje a gente vai falar sobre a Barraca do Beijo 2, mas é o segundo filme, né? O primeiro filme saiu lá em 2018, né, e tratou de questões bem adolescentes mesmo, né? Então, no primeiro filme, a Ellie tinha Ellie, o Well, né? Eu acho que depende, cada pessoa vai falar de um fio, de um jeito, o nome dela, né? Mas Uhum. ela tem uma baixa autoestima, daí tem o Noah, que é o paqueradorzinho da escola e que todo mundo quer, né? E ela acredita que nunca ele vai olhar para ela e de repente ele olha e depois vem todo aquele conflito, né? De como eu vou contar pro Lee que eu tô namorando o irmão dele, eles tinham uma regra, né, que não poderiam namorar pessoas da mesma família ou pessoas conhecidas, né? Então daí traz todo esse conflito, né, de contar, né? Como é que eu vou contar? O que que ele vai pensar sobre isso, né? Traz todo esse conflito de adolescência, né? Já no segundo filme, a gente já tem uma perspectiva um pouco mais diferente, né? A gente começa a perceber, né, de uma transição um pouco mais perto agora da vida adulta, né? Não deixando de ser adolescente, mas um pouco mais próximo da vida adulta, né? O segundo filme foi lançado Uhum. mês passado e ele fala bastante sobre essa questão do relacionamento à distância, esse conflito todo que acontece, essa insegurança toda que acontece ali, né? Tem mais um terceiro aí nesse filme, o Marco, né? Todo o conflito também com relação à amizade do Lee, né? Essa distância aí, né? Até que ponto isso é importante, né? Quem que vai dar esse direcionamento para essa distância entre a amizade, né? E o relacionamento do Lee com a outra garota, né? E traz bem também esse conflito, né? Porque no segundo filme mostra que
o Nolan foi seguir uma faculdade, a Ellie ficou, né? Era um relacionamento até então de perto, e depois virou um relacionamento à distância, né? Como é que isso vai acontecer, né? Mostra isso, bem esse conflito, como que entender como é que a coisa vai acontecer, né? E é bem interessante, tem alguns pontos bem legais que a gente vai falar sobre isso hoje, né? Hoje a gente optou por falar um pouco mais sobre a questão do relacionamento, que é algo que aparece bastante no filme. Enfim, eu sei que o Kaique aí tem bastante coisa para comentar com a gente sobre essa questão, Uhum. né? Eu levantei algumas questões bem legais também, né? Principalmente com relação à escolha da Ellie, né? E essa insegurança toda. E agora eu vou passar a palavra para o Kaique para ele se apresentar um pouco para vocês também e dizer algumas coisas que eu sei que ele pensou durante a semana sobre todas essas questões. Uhum. Então vamos lá então. Boa noite a todos aí que estão entrando. Boa noite, Joyce, né? Eu sou o Kaique, sou psicólogo. Por enquanto estou atuando na clínica e também com orientação profissional. Me interessa muito essa parte do amor, né? Das relações interpessoais, principalmente as relações amorosas, né? Então vai dar uma discussão aí muito boa, né? Tem vários, o filme assim, 1 e o 2, né, passam por diversas relações ali, né? Tanto de amor, amizade, por aí vai, né? E que a gente vai estar conversando um pouquinho com vocês aí nesses próximos minutos aí. O que mais? Eu esqueci de mais alguma coisa? Acho que era isso. Questão, acho que dá pra gente começar falando sobre o amor, né? Sim, o amor, gente. O Quem amor que mudou pra caramba nessa quarentena, nesses últimos tempos. dá para a gente pensar, né, assim, de maneira bem generalista, assim, passando bem rápido, né, que como que vai se dar essas relações, né? Eu fiquei pensando assim, né, no sentido que tem muito daquilo como a gente se vê, aquilo que a gente vê no outro e as relações que a gente acaba estabelecendo, né, que assim a gente divide didaticamente em três, né, mas que está tudo muito misturado ali, né? Coisas que eu acredito, coisas que eu vejo no outro, que tipos de relações que eu vou estar estabelecendo com esse outro, como vou estar dividindo cada tipo de relação, e muito bem, como o Lucas disse, o amor não tem definição, e é justamente por causa disso, né, que cada indivíduo vai ter o seu jeito próprio aí de estar se relacionando, estar amando, estar se expressando, né, e ficaria muito difícil da gente estar, de certa forma, aí, conceitualizando ele, é assim ou é assado, mas dá para a gente pensar em algumas coisas, né, a respeito dele, né, e pegando aí, né, a barraca do beijo, eu penso assim que a visão que a gente tem ali é a visão da Ellie, né, que como que eu posso falar, assim, pegando mais a parte do 2, né, que eles estão fazendo um relacionamento à distância, né, que o Noah teve que ir para Boston, se eu não me engano, né, para a Universidade de Harvard, que é uma universidade assim bem renomada e tal. O pessoal comentou alguma coisa aqui. A psicóloga da Isa, minha companheira de clínica aí, que a gente está fazendo um trabalho junto bem legal. Gosto de trabalhar na clínica com a temática do amor. O amor, base central da psicologia. Legal. Se Sim, você até quiser me porque interromper também, Joyce, você pode interromper, tá? Que às vezes eu vou empolgando, vou tá. falando. Você vai contribuindo também. Até porque se não tiver amor, não adianta, né? A gente Uhum, percebe quando o profissional não tem amor pelo que ele escolhe ou porque ele escolheu, né? É nítido isso, né? Sobre essa questão de pares, é interessante a escolha que ela faz durante o filme, né? Porque ela uhum, escolheu Noah no primeiro filme, né? Ela escolheu ele, né? Escolheu se apaixonar por ele. E no segundo filme ela continuou escolhendo, né? Sendo que ela poderia ter escolhido, por exemplo, o Marco, né? E uma pergunta uhum, que eu me fiz durante esse filme é por que não escolher o Marco?
né? E uma coisa que eu até comentei com o Kaique, que eu acordei hoje pensando nisso, né? Por que que ela não escolheu o Marco? Né? A gente pode pensar, né? Voltando para o filme um, se a gente pensar, no filme um ela perdeu a mãe. Se a gente olhar, né, esse luto pela perca da mãe, pelo menos não foi demonstrado. Me parece assim que ela ainda está em um processo de negação, que é uma fase do luto também, né? Que ela não conseguiu viver aquele luto, né? E o Marco, ele chega como uma figura muito questionadora, porque ela é controladora o tempo inteiro. Uma Uhum. hipótese que eu levantei é que talvez esse controle esteja no lugar desse luto, né? Eu tenho esse controle para não poder olhar para esse sofrimento que foi a perca da minha mãe, né? E o Marco, ele representa esse sofrimento, né? Quando ele chega questionando, né, algumas atitudes dela, o fato de ela ser tão controladora, né, me deu a impressão, me deu a impressão que ele meio que questionou de alguma forma esse sofrimento dela, fez ela querer olhar um pouco para isso e tal. E como talvez ela não tivesse preparada para olhar para isso, ela escolheu Noah, né, que não questiona, né, é uma figura bem diferente, assim. Dá uma segurança, né? Tá ali com ela, tá ali dando. Eu fiquei pensando também, muito interessante isso, né? Que ela começa o filme 2 com aquela frase da Audrey Hepburn, né? Que ela. Eu não vou lembrar certinho como é que era, mas. É, que as melhores coisas da vida a gente precisa se segurar nelas com muita força. E é justamente isso que você está falando, questão do controle, tá ali segurando, tá ali em cima, né? Questão do controle. E que o Marco chega depois, né, com uma frase bem legal, né? Então que a gente não deveria estar segurando esse outro aí, estar controlando demais ele, mas também poder estar ali do lado dele, estar ali, né? Simplesmente tá ali, né? Mas eu penso assim que são dois extremos, né? Não dá pra gente segurar demais, mas também não dá pra gente ficar só ali, né? À mercê do outro, assim, né? Mas que daria pra gente fazer esse equilíbrio, né? Preciso colocar meus limites também, né? Aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, ao mesmo tempo que eu preciso respeitar o outro também poder ceder um pouco, né? Sim, Eu eu acho. fico imaginando uma coisa que se a gente tirasse esse controle dela, o que queria acontecer? Né? Eu fico imaginando uma pessoa extremamente desabada, né? Sem saber para onde eu vou, o que eu vou fazer, né? E sendo obrigada a olhar para uma dor, muitas vezes que ela não está pronta para olhar, né? Enfim. Uhum. Acho que daria até pra gente colocar a hipótese, assim, né? Que essa. Vamos colocar essa sintomática dela aí de estar querendo controlar, tá em cima, tá que nem, por exemplo, do treino, da dança, de que ela sempre, ou ela tá muito assim focada em cima, ou ela tá muito ansiosa. Então, seria uma forma, né, dela estar enfrentando esse luto, talvez, tá enfrentando essa angústia que não só em relação ao luto, mas também ao relacionamento à distância, né? Que aos poucos eles vão se distanciando ali, e ela vai meio que sentindo que tá perdendo ele e daí começa a entrar o Marco aí na jogada. Então acho que daria para a gente pensar alguma coisa nesse sentido e que não estaria errado, né? Mas que pelo menos na terapia, na psicoterapia, a gente pensaria em poder fazer com que o sujeito transite por outras linguagens, né? Que não a linguagem dele específica, não que ela está errada, mas que ele possa também ter outros meios de enfrentar esse luto, enfrentar essa angústia, não só dessa forma assim, preciso estar em cima, estou lá, mas poder também estar tendo outras formas e outras expressões de amor também, né? Mas não que ele não possa retornar a esse lugar antigo aí, vamos se dizer assim, né? Essa forma original dele estar se portando aí. Eu acho que, na verdade, durante o filme, acho que Hum, os dois estão também entendendo mais ou menos como isso vai funcionar, né? Como esse namoro à distância funciona. Porque, querendo ou não, é muito diferente
né? Quem namorou à distância sabe muito bem disso, né? O quanto que é diferente você namorar uma pessoa presencialmente e o quanto que é diferente de você namorar uma pessoa distante, né? Porque existem outras coisas, né? A gente tem que inventar outros métodos de poder estar perto de alguma forma, né? E eu acho que eles estão Uhum, no filme mostra bem essa questão de eles tentarem entender como é que isso vai funcionar, o que que eu posso fazer para ficar mais perto, mas eu vejo, assim, do meu ponto de vista também, a Ellie um pouco anulada nesse relacionamento, né? Você percebe que, por exemplo, no começo, né, ela tá querendo ficar distante do Noah porque ela acha que ele precisa de espaço. Não porque ela realmente quer dar esse espaço. Me parece que ela se anulou uhum. bastante realmente nesse relacionamento, né? A gente percebe muito isso, né? O que que o outro quer, né? Enfim, sempre o outro, o outro, né? E às vezes eu faço até uma pergunta bem interessante para os meus pacientes. Eu falei, cadê você? Né? Cadê você nessa relação? Enfim, é bem interessante isso. Uhum, e poder perceber, né, como a gente, cada um vai se organizando frente a esse desejo do outro que nos atravessa, né, no sentido de, será que estou incomodando ele, né, será que, né, o que será que acontece aí nesse intercâmbio aí inconsciente, né, do não dito, que a gente vai se organizando aí de certa forma, né, porque ele não pediu, né, para dar o espaço, e talvez até quisesse que ela tivesse mais ali presente, né. E como ela Na foi se verdade, organizando em relação a isso. ele até queria, né? Que até ele Uhum, virou e falou para ela, falou, olha, não quero tanto espaço, preciso de você um pouco na minha vida também, né? Mas ela ainda anda considerando um pouco mais ele do que a si próprio, né? E tal. Então, por exemplo, quando ela pensa em participar da competição de dança, ela pensa muito mais em ganhar o prêmio para poder fazer a faculdade em Harvard, porque ele pediu para ela ir para lá, porque no fundo ela queria ir para a faculdade com o Lee, né? Então a gente percebe muito mais um protagonismo dele na relação do que dela, né? Enfim, do que as vontades dela, do que ela pensa, né? Eu vejo muito mais o Noah do que a própria Ellie ali, né? Enfim, não sei se é pelo fato de ele ter realmente uma postura muito maior de líder mesmo, né? Se você perceber, ele tem uma postura de liderança muito forte ali também, né? Talvez isso até deu algo de intimidação nela, né? Ponto de não ter força às vezes para confrontar, né? O que ele pensa ou colocar um pouco uhum. das suas vontades também. Ela até se omite bastante, né? Agora que você falou, fiquei pensando, né? No sentido, por exemplo, ela combinou com o Lee que iria para, como que é o nome? Para Berkeley lá, né? E Sim. só que dela não falou que ela também estava ali fazendo a competição porque o Noah falou, venha para Boston e nem que você não vá ficar em Harvard, você pode escolher outra universidade. E daí dá aquela confusão no final, né? Que todo mundo vai falando. Eu acho muito legal aquela cena, porque ninguém fala do que tá falando, mas todo mundo tá falando daquilo. O não dito, o elefantinho na sala, né? Que fica assim. Então, E isso também é interessante de pensar isso, né? Porque ela se omite tanto, que chega uma hora que ela não aguenta mais. Né? Que ela chega e entrega o brinco para aquela morena, que é amiga do Noah, uhum, que ela morre de ciúmes, né? É interessante a gente pensar isso, né? Com meus pacientes em clínica, eu costumo realmente fazer isso assim na prática mesmo. Eu levo um copo, tenho um, eu tenho um potinho lá e olha, está vendo o que acontece quando a gente se omite muito? Esse copo transborda, né? Enfim, né? Até para ser um pouco mais fácil de visualizar. E o copo dela transbordou, ela não aguentou mais, tanto que ela chegou e entregou de uma forma que ela acho que ela nem planejou entregar aquilo daquela maneira.
e, enfim, o quanto que isso é importante, né? A gente não se omitir tanto nas nossas relações, até porque se a gente está numa relação, né, a gente tem que pensar que são duas pessoas, então o outro tem direito de falar o que pensa e o que sente, mas nós também, né? Uhum. E eu achei bem legal também que você tinha comentado, né, da atuação dela, né? A expressão corporal na entrega do brinco é muito legal, porque ela entrega o brinco assim, ela vira o rosto até, inclusive. Então, ela pega esse negócio logo. Eu não quero nem ver isso, né? E eu não quero nem olhar pro meu transbordo ali, né? Então é bem interessante essa, assim, chamando a atenção assim pra atuação da atriz, né, que faz a Ellie, né? E é bem Ah, legal essa questão aí. ela tem uma atuação bacana, assim, quem gosta, né, até fiz uma live no Facebook sobre isso, sobre a série The Act, ela também faz a Gypsy, né, gente, a atuação dela naquela série, assim, consegue passar o peso que uma pessoa que tá vivendo com uma pessoa com Munchausen por procuração sente, assim, você consegue sentir o peso todo disso, né, a atuação dela foi maravilhosa. Né? Mas pensando nessa questão de postura corporal, eu me lembrei de uma outra coisa. Né? Para quem estuda psicanálise, quem se interessa um pouco, né? O próprio Freud ele coloca que as nossas escolhas elas não são por acaso. Né? Elas são derivadas realmente assim dos nossos passados, do que a gente viveu, a gente é resultado de tudo que a gente viveu, inclusive da nossa infância, né? Tem a questão da gestação também, né? Que fica lá no nosso inconsciente, mas influencia nas nossas decisões, né? E dentro disso, ele coloca que quando a gente escolhe os nossos pares, na verdade, a gente está escolhendo pessoas muito parecidas com os nossos pais, né? Nosso pai, nossa mãe, enfim. Mas isso é um movimento inconsciente, tá? Não é um movimento consciente, né? Quando eu estava reparando na postura do pai da Ellie, se você reparar, ele tem uma postura muito parecida com o Noah, né? Ele tem uma postura muito mais, um ombro mais levantado, que mostra um pouco mais de liderança, né? E eu reparei nisso, eu achei bem interessante a postura parecida dos dois, né? Como os padrões estão se repetindo ali, né? É bem interessante, né? Quando eu estava pensando nisso também. Uhum. Quais são esses ideais aí que a gente procura, né, que põe o eu em movimento? E eu acho bem legal essa questão também da gestação, né, porque a criança ela não toma um banho só de afetos, né, um banho de desejo, de linguagem ali que vai compondo ela e vai organizando ali de certa forma o modo de desejar, de estar no mundo, de pensar alguns ideais, né? E que é bem interessante pensar nessa parte que o que ela vê no Noah também, né, que é interessante, né? É uma postura de É, liderança, uma postura de segurança, né? E ela é assim um pouquinho mais insegura, tenta dar conta de tudo, mas às vezes dá uma escapadinha ali. Mas é legal, mas pode falar. é Uhum. interessante, porque normalmente quem traz essa segurança para a criança, normalmente, assim, a maioria das vezes é a figura paterna, né? E tal. E pensando nessa segurança, o Noah é muito parecido com o pai dela mesmo nesse sentido. Talvez ela esteja procurando também, né, uma segurança, um pai no namorado dela, né? E tal, né? Mas isso, galera, é um processo inconsciente, né? É um processo que está lá na inconsciência, que a gente tem muito pouco acesso, né? Enfim, e não é à toa, também pegando um gancho do que o Kaique falou, né? Não é à toa que a gente pergunta para vocês: ah, vocês foram desejados, vocês não foram, porque isso é importante também para a gente entender o que vocês estão trazendo. E essa questão do afeto me lembrou muito um conceito que a gente usa dentro da psicologia, né, do Donald Winnicott, né? Ele fala sobre um conceito que chama holding, né? Se a gente pensar, é a questão daquele afeto que a mãe tem com o filho, né? Por exemplo, na hora da amamentação, ou na hora do banho,
essas vivências e o quanto isso interfere futuramente nas relações que essa criança vai, criança entre aspas, né, que essa pessoa vai desenvolver na vida adulta, né? Eu gosto pra caramba desse conceito dele, né? Dessa questão da relação, né, que a gente vai ter com os nossos filhos e o quanto esse afeto é importante e interfere na vida futura também. Poder olhar para essa forma aí que, né, a gente recebe, que depois a gente coloca nas nossas relações também faz parte aí da análise, não só para estar, né, consciente disso, né, não que é assim tão, né, fechadinho que nem a gente conversa aqui, coloca bem didático, mas que é uma coisa que a gente vai percebendo, mudando, pensando, refletindo. Sim, até porque é engraçado, né? Algumas amigas minhas, ou algumas pessoas que chegam até mim, que passaram com psicólogos, perguntam, não sei por que que eles me perguntaram da minha infância, não sei nem por que que eles perguntaram da gestação. Super engraçado, mas é porque isso daí é muito importante, né? Para a gente entender um pouco o que está acontecendo na sua vida nesse exato momento. Uhum. Como é que foram os primeiros contatos com o mundo externo, né? Esse Sim, simbólico que nos estrutura, né? Que nos dá forma, forma de sentir, né? Sentir dor, sentir prazer, por aí vai, simbolizar, né? Isso que a gente sente, assim, todo que é indizível e que a gente vai colocando na linguagem aos poucos aí, né? E até aproveitando, né? Acho que o Lucas falou aqui, ó, temos que aceitar que o amor é um sentimento e não um negócio como é tratado em muitas novelas. Legal. sim. É um sentimento, né? E importante que a Uhum. gente entenda, né? O Lulu Santos fala muito bem disso. Tem uma música dele que eu gosto pra caramba, que diz que é, são válidas todas as formas de amor, né? É um sentimento e que todas as formas de amor, todo esse sentimento também é válido, né? É importante isso. Uhum. E cadê? Quando não se ama, não existem padrões, porque. Cadê que ele continuou falando aqui? Porque é o que estamos sentindo por aquela pessoa. Legal, é isso É, aí. o sentimento não tem padrão, né? O sentimento é algo muito subjetivo, né? Não tem como a gente colocar num padrão algo que é tão subjetivo desse jeito, né? Apesar de, né, a sociedade padronizar muito, né, a gente vê muitas tentativas disso, enfim, mas é importante que a gente entenda que um sentimento não cabe um padrão. Uhum. E que a gente está sempre buscando esse padrão, né? E sempre parece que falta alguma coisa, né? Alguma coisa escapa. E a gente poder estar aí nesse movimento, né? Saindo também um pouco dos padrões aí, né? Não aceitando tanto esses padrões. Acho que é bem legal, né? Porque a gente já vem aí com certos ideais, certas estruturas e poder sair, né, dessa estrutura que é do nosso jeito, vamos colocar assim aspas, né? É poder estar em outros lugares também é interessante, né? Que eu até a gente estava conversando, né, a respeito de como a Ellie, ela leva as coisas, né? Tipo de tá em cima, tá controlando, tá olhando assim, mas não é controlando assim do jeito ruim, é de estar tá atenta assim no sentido positivo, né? Ela tá muito atenta ali, ela tá prestando bastante atenção e tá, por exemplo, tem o campeonato, ela tá sempre treinando e ela é uma pessoa que segura muito a questão da omissão também, né? Que a gente falou, então rola umas tensões aí mais amorosas com o Marco, né? E daí ela se segura. Eles quase beijam, acho que umas 3 ou 4 vezes no filme, eles quase beijam e não beija e ela corre. Começa a dar uma tensão amorosa assim, ela corre, né? Até que no final, lá no campeonato, tá aquela emoção tão grande, né? De ganhou o campeonato, se saiu bem, e daí ela finalmente beija, né? Então, que nem a gente estava conversando no começo da live, né? Que a Joyce colocou uma pergunta muito boa, né? Por que não o Marco, né? Então, é uma tragédia que ela vive, assim, no sentido que não tem o certo e não tem o errado.
ela pode estar tanto com um quanto com o outro, né? Porque os dois têm características interessantes ali e tal, e que não estaria errado ficar com um ou ficar com o outro, mas de fato ela opta pelo Noah, né, no final. E O, poder. o Noah é o Uhum, conforto, o Marco é o questionamento, né? O Marco uhum, chega como uma figura muito questionadora, né? E eu digo que ele questiona o tempo inteiro se a gente abusar, né? Não só com as palavras, às vezes com a postura dele mesmo, né? Ele é uma figura muito questionadora para ela, né? E eu acredito que ela não esteja pronta para esse questionamento. Quem sabe no filme 3, deixou no ar né? lá, né, aquele finalzinho. No filme 3, eu prometo que eu convido o Kaique para vir falar comigo sobre o filme 3. Opa, marcado. Saiu, a gente já. Sobre o filme 3, eu acredito que o Marco volte no filme 3, né? Deu um sinal ali no final do filme, né? Dando alguma coisa lá no filme 3, sinalizando que talvez ele vá atrás da Ellie e competa com o Noah pelo amor dela, né? Mas ele é uma figura mais questionadora. O Noah é o conforto, então ela optou por algo mais confortável, né? Eu acho que isso é evidente durante o filme. Uhum. Acho que alguém tinha Né? feito uma pergunta. Aham. Não sei se a gente responde depois. Cadê? Não, pode responder, a gente pode ir respondendo durante a live também. Cadê? A Jô Lacerda. A síndrome de borderline poderia se aplicar a Ellie pelo fato dela tentar se encaixar no Noah ou ela teria que, cadê? Ter mais traços para que. Eu não encaixaria ela na síndrome de borderline, pelo menos. Eu Que também eu acho não. que seria algo assim mais bastante dificuldade de relacionamento, tal, assim, explosões, tudo mais. Eu já coloco ela em outra estrutura aí, digamos. Quem tem borderline, para quem não sabe o que é, né? É, Uhum. as emoções, elas são até mais do que duplicadas, são quadriplicadas, né? Se a Ellie tivesse borderline, né, as emoções teriam explodido ali, né, em muitos e muitos momentos. Então, ela não se enquadra em um transtorno borderline ou limítrofe e tal, assim. Para quem tem interesse sobre isso, se eu não me engano, não lembro se é a segunda ou a terceira temporada da Sessão de Terapia, que é uma série bem interessante, tem uma paciente com borderline lá. Quem se interessar, procura para assistir, para entender um pouco melhor sobre isso. É bem interessante essa série, né? Recomendo. Enfim, E pessoas com borderline são bem aham, complicadas. ela até que enfrenta bem essa situação angustiante aí e tal, entre um e outro. E eu gosto de Ou pensar assim, se pode fosse falar. uma pessoa borderline, em vários momentos ela estaria tentando se matar já no filme. Tem uma questão assim de agressão muito grande, né, que se sente assim no sentido tanto para o Tem, outro quanto para si mesmo, de autolesão, né? Então, assim, tanto que ela sente paciente. angústia. Aham, pode falar. Desculpa, pode falar, Kaique, eu tô te cortando, desculpa. Não, tranquilo. É mais para ser uma conversa mesmo, para a gente botar na roda. Que bom que estamos empolgados, né? Mas é no sentido assim de uma angústia tão grande que a pessoa precisa de fato estar passando ao ato, né, de estar fazendo a autolesão, o corte, né? E às vezes até fazendo, até atacando esse outro, né? Então, ela, a Ellie, né, no caso, ela enfrenta essa angústia de outra forma, né? No sentido que ela se segura bastante, ela fica bastante ansiosa, ela tenta controlar, por exemplo, a questão do pega ela com o objeto que ela tá que está sendo importante para ela ter
o dinheiro lá, que é a competição. Então, como é que ela leva isso? Não, a gente precisa de precisão, a gente precisa treinar, 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 e daí é até legal essa parte do Marco questionando, né? Que ela fala, cara, mas isso daqui é dança, né? Você tem que deixar rolar, isso aqui é sentimento, é performance, não é só passos certos ali, né? Só acertar a sequência, porque tem uma sequência ali que eles têm que tá respeitando, das setinhas vindo lá, tal. Então é uma coisa assim bem, bem legal da gente estar conversando, né? Aproveitando, né, essa questão da linguagem que a gente estava falando, que a gente tem linguagens específicas, né? E poder tá indo para um lugar diferente, mas também retornando, né? É uma coisa interessante. Por exemplo, ela tem esse jeito dela, tal, de estar ali se segurando, controlando, mas daí ela foi conversar com o Marco e lá no finalzinho ela pôde se permitir dar um beijo. Então, olha que legal. Ela pôde liberar, fazer uma coisa diferente, que é o que ela não fazia. Então, poder estar transitando entre outros lugares, né? Obviamente que também não é para sair fazendo tudo, né? A gente não vai fazer isso, né? Mas que poder estar em certos lugares de uma forma diferente aí é o nosso desafio. Pelo menos para a terapia, pensando assim, né? Mas desculpa, Joyce, você estava falando uma coisa importante, acabei empolgando. Não, tudo bem. A intenção realmente é ser algo bem empolgante, ser uma conversa. Porque se a gente não se empolgar, também não tem graça, né? A gente estudou tanto e a gente faz o nosso trabalho com o maior amor possível, é impossível não se empolgar, né? Quando a gente fala de Uhum. psicologia, quando a gente fala de psicanálise, quando a gente fala de saúde mental, né? Eu, pelo menos do meu ponto de vista, é impossível a gente não se empolgar com uma coisa que a gente gosta tanto, né? E, enfim, é bem interessante essa questão realmente dela, né? De ela beijar o Marco, acho que ninguém esperava, né? E tal, mas dela ter saído um pouco do controle dela, né? Naquele momento que ela beijou o Marco. Mas se a gente Uhum. reparar, assim que ela beijou o Marco, ela já volta pro controle dela, tanto que ela vai atrás do Noah, né? Naquele Uhum. momento, realmente. Ela deixou, né, o controle sair, mas me parece que isso causou uma angústia tão grande que ela precisou tanto que ela ia sair do palco sem pegar o prêmio Uhum. até, né? Precisaram segurar ela naquele momento, né? E é bem interessante de pensar isso também. A questão é do outro me olhando também, eu acho bem simbólico. Ela vai lá, beija o Marco, aí ela olha lá na plateia, aí tá o Noah lá, assim, tipo, olhando, assim, levantando e indo embora, né? Bem essa questão aí do perder o controle, né? Tá esse olhar em terceira pessoa, né? Que às vezes fica incomodando a gente, no sentido de a gente estar se cuidando, nossa, será que eu tô fazendo certo, né? Alguns tipos de personalidade, claro, né? De estar querendo estar ali sob É, controle, tudo certinho, né? Que é a forma de lidar com a angústia, né? Então eu controlo para lidar com a angústia, que é a forma dela ali, né? E ao se ver fora disso, já deu aquele, nossa, estou fora disso. E o quanto é né? interessante isso. Mas eu tava assistindo alguns vídeos sobre o filme, né? E ninguém esperava realmente que ela fosse beijar o Marco naquela cena, né? Ninguém realmente esperava. Tanto que eu tava vendo uma entrevista dela e ela tava falando, né, que quando ela foi gravar a cena, o pessoal ficou assustado, porque não esperava realmente que ela fosse beijar o Marco. E foi bem engraçado, né? Só um detalhe. Mas é E tal, legal mas saber é dessas engraçado. questões de bastidor. Mas não foi só isso. Naquele dia ela disse que estava com uma virose tremenda também. Gente, a gente tem que ser um bom ator nessas horas. Enfim, mas é interessante pensar essa coisa do controle, né? E é legal pensar isso na nossa vida também, né? Se a gente está se controlando muito também, o que isso significa para mim, né? O que isso está escondendo? O que eu não quero olhar, né? Interessante a gente se questionar um pouco dessas questões também, né? Dentro do nosso cotidiano, enfim. Uhum.
Assim, tudo que é muito extremo, assim, a gente vale a pena dar uma olhada, né? Ou aqueles que se libera demais, ou segura demais, aquilo que se coloca pra gente como se fosse uma obrigação, né? Uma imposição inconsciente ali, para você precisa fazer isso. Você precisa ser Sim. isso ou aquilo, né? E se vocês não conseguirem olhar, procurem um psicólogo. Vão correndo atrás de um psicólogo, que a gente vai ajudar vocês a olharem para essas questões de forma um pouco mais tranquila, né? E a Uhum. lidar com elas também. Ainda mais Eu acho nesses que é. tempos assim de. Pode falar. Não, pode falar, Kaique. Eu ia falar que eu acho que tem alguém É, comentando é, aí. não, aproveitando, né, isso que você falou, né, porque a gente está num período muito grande, assim, de ensimesmamento, né, do faça você mesmo, né, e o quanto que é importante a gente ter um outro ali para estar dando suporte, né, poder estar aceitando essa ajuda, né, poder estar compartilhando, fazendo esse intercâmbio aí, né, emocional, É, afetivo, psicológico. é que o nosso papel tem sido muito importante, principalmente nesses últimos tempos de sofrimento, né? Porque com essa pandemia, né, as pessoas se depararam com uma coisa que primeiro, né, uma coisa que eu falo bastante para as pessoas, a gente não se preparou para isso, né? A gente não sabia que isso ia acontecer, né? E a maioria das pessoas não souberam lidar com isso, né? E o nosso papel foi muito importante, realmente assim, né, nessa questão do isolamento, né, no pós-Covid, né, para quem não sabe, o Kaique está comigo lá num outro projeto que chama Fisioterapia Sem Fronteiras, que a gente também está lidando com o pessoal pós-Covid, né, Kaique? E a gente está vendo Uhum. a repercussão disso também no psicológico das pessoas. E a grande verdade é que a gente é muito vulnerável, a gente não aceita, e quando acontece uma coisa dessa, que eu quero dizer, a gente nunca está preparado, mas quando acontece uma coisa dessa, como o advento aí do coronavírus, né, que coloca toda essa vulnerabilidade à tona, né, como que a gente está enfrentando? Sim, realmente. Ô, Kaique, eu acho que tem algumas pessoas que comentaram algumas coisas aí. Você consegue ler pra gente, por favor? Consigo. A última foi a pergunta da Ju, né? Cadê? Foi sobre o borderline, se ela seria uma borderline. Isso. Cadê? O Lucas falou, eu amei demais, tá? A pessoa que eu fazia juras de amor foi só eu sofrer um acidente que ela me deixou. Poxa, complicado isso. É complicado. Muito difícil. Sinto muito, Lucas, por essa situação toda, né? É, Se você precisar de alguma ajuda, né, estamos à disposição. deixa eu ver a próxima aqui. Eu acho que esse filme que vocês estão usando de exemplo eu não assisti, mas eu assisto Titanic e eu choro. Titanic e Ghost. Do outro lado. Ah, o Ghost do outro lado da vida. É, é bom esse filme também. Teve outra pessoa que pós-Covid no sentido assim, que são pacientes que tiveram Covid e se Uhum. recuperaram, tiveram algumas sequelas, né? E daí a gente vai atendendo eles, né? Conversando, porque de certa forma é um luto, né? Pelo corpo saudável, né? Que a gente trabalha isso também em doenças crônicas, né? Um luto pelo corpo saudável. Então, até que ponto a pessoa vai deixar de seguir alguns sonhos, alguns objetivos por causa que não se tem mais aquele corpo saudável? Então, por exemplo, né? O do Covid deixa sequelas às vezes no pulmão, né? Algumas dores intercostais, nos músculos intercostais e que às vezes precisa de fisioterapia para poder reganhar esse tônus muscular, né? E que a pessoa às vezes se vê não podendo estar fazendo certos tipos de atividades, né? Por exemplo, tem pacientes que é muito importante estar limpando a casa, estar indo no mercado, fazendo as compras, e daí eles não podem mais estar fazendo isso, né? Com a mesma frequência e com a mesma intensidade que eles faziam. Então, aos poucos poder estar ajudando a pessoa a elaborar esse luto pelo corpo saudável, né? Faz parte aí também. Sim.
A gente tem recebido muito esse tipo de coisa lá no nosso projeto, né? Para quem não sabe, né, eles passam com o físio, né? Os físios eles localizam demandas emocionais e acabam mandando para a gente, né? Mas enfim, eu acho que tem mais algum aí, não tem, Kaique? Ou acabou? Eu acredito que acabou. Ah, sim, galera. Deixa eu só comentar uma coisa. O Kaique que está responsável por ler os comentários, enfim, por N questões. Tá bom? É por isso que ele tá lendo hoje. Né, Kaique? Uhum. Estou incumbido E é aí de isso. ver as perguntas. Oi? Estou incumbido de ficar com as perguntas. É... Enfim, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Você acha que tem algum mais outro ponto interessante? Eu acho que a parte mais importante assim do relacionamento, até pensando assim, pegando é a questão da distância, né? Não só a distância física, né? Mas a distância afetiva também, né? Porque a gente pode estar presente de diversas formas. Mas como estar presente, como saber isso, né? E daí a gente vai nesse dia a dia tentando buscar esse equilíbrio, né? Será que eu estou muito perto do outro, o outro está muito perto de mim, estou muito distante? E daí a gente vai se acertando, que é uma. Eu gosto bastante de uma passagem lá, não vou lembrar qual que é o livro, né? Que o Freud pega emprestado do Schopenhauer, a alegoria dos porcos espinhos, né? Que é como se fossem um grupo de porcos espinhos, né? Que eles estão no frio e que se eles ficarem muito longe, eles morrem de frio. Mas se eles ficarem muito perto, os espinhos um dos outros se furam, né? Então, esse é o nosso grande desafio, né? Assim, antes do corona, né? Qual que é essa distância eu e o outro? E agora com o corona, né, através da tecnologia, como que a gente aproveita isso? No sentido de eu estar presente aqui com esse outro que eu gosto, né? E que quais são as formas de eu estar expressando isso que eu sinto, né? Através de palavras, atos, né? É, expressões, posicionamento corporal também, né? São coisas importantes, assim, não para ser feito ou pensado, mas que para ser expresso, né, naturalmente, penso eu. Mas uma questão importante também que a gente precisa colocar, né? Importantíssimo isso, né? Os espinhos dos outros, né? Quando o porco espinho ele realmente fica perto e acaba machucando, né? A gente tem que tomar um cuidado, né, muito grande para isso não machucar demais também, né? A gente localizar um pouco, né, esse limite, né? Começar a perceber se isso não está machucando muito, né? É importante a gente entender um pouco essa questão também, né? Porque quando a gente fala em machucar, né? Querendo ou não, a gente se machuca ao longo da nossa vida, mas a gente tem que tomar cuidado para ver se aquele outro não está machucando demais, né? Mais do que o meu próprio limite, né? Isso é importante que a gente também pense, né? Isso é válido. Uhum. Por isso que é muito importante, né, nos relacionamentos, já aproveitando que o tema é esse, né, muita conversa, muita troca. A gente sabe que a linguagem é extremamente limitada, a gente não consegue colocar tudo nessa caixinha chamada linguagem, mas na medida do possível que a gente puder colocar nossos sentimentos, né, tanto eu quanto o outro, e fazer essa troca, poder estar explorando esses limites, né, e poder estar se colocando numa distância que fica boa para os dois, e que sempre vai ter o espinho do outro que me cutuca, e o meu espinho que eu não vejo muitas vezes também cutucando o outro, né? É um grande desafio do dia a dia, aí. Poder estar encontrando essa distância aí, né? Sim, sim, né? Mas que a gente vai aprendendo a lidar com o tempo também, né? Conforme a gente vai crescendo, a gente vai adquirindo experiências, né? A gente vai lidando melhor com esses espinhos, com esses machucados, né? É muito importante isso, né? Enfim, se isso está machucando também, né? Demais, você não consegue lidar com isso, né? Procure um psicólogo também, né? Importante isso, né? Uma coisa que eu brinco com as pessoas, procure um psicólogo para chamar de seu, né? É bem interessante isso, né?
Sobre a questão do diálogo, né, a gente tem que entender que o diálogo também é um pilar do relacionamento, né? Se não tiver um diálogo, o relacionamento não se torna saudável, né? A gente vai ter um relacionamento bem complicado aí se não tiver uma conversa, se a gente não tiver um diálogo, né? Enfim, é importante a gente aprenda a conversar um pouco com os nossos parceiros, até porque se a gente não conversa, o outro não sabe, né? Eu brinco com os meus pacientes também. Eu não tenho uma bola de cristal, né? O outro também não tem. Não tem como saber o que você está pensando, ou o que você está querendo, ou o que você está sentindo, se você não fala, né? Então é importante isso também, né? Que dentro das nossas relações, né, o diálogo possa ser um pilar importante ali, né? Uhum. Como que a gente está utilizando a linguagem aí? Sim. E se você não sabe falar, desenha, sei lá, inventa alguma outra forma de linguagem, mas que você possa conseguir comunicar realmente, né, o que você está sentindo, o que você está pensando. Isso me faz lembrar muito uma aula que eu tive com uma professora, que ela tinha um curso de autismo. E ela comentou com a gente que tem autistas que não desenvolvem a linguagem, dependendo do grau, não consegue falar, né? E ela ensinava eles a entregar um cartão com a imagem do que eles queriam dizer. Então, eu quero uma maçã, eu vou entregar o cartão da maçã, né, para minha mãe ou para o responsável. Né? É importante, se a gente não consegue falar, a gente desenvolva alguma outra forma de comunicação, que a gente possa comunicar o que a gente está sentindo. E poder também ousar, né, utilizar outros tipos de linguagem, outras formas de estar se comunicando, né? E eu gosto bastante de uma frase que é do Drummond. Eu não vou conseguir reproduzir ela aqui na íntegra, mas era alguma coisa nesse sentido, assim, né? Que eu transporia ela como se fosse uma experiência de psicoterapia, né? Que é aprendi novas palavras e tornei outras ainda mais belas, aquelas que eu já conhecia, né? Então, acho que parte aí da nossa jornada, né, enquanto seres humanos aí é poder estar explorando essa linguagem, essa expressão para o outro, seja numa forma verbal, seja numa forma mais concreta, poder estar entendendo também que forma é essa de linguagem, também o que está querendo se expressar, para poder também se expressar de uma forma melhor, quem sabe. Também estar atento para formas que estão chegando na gente, que tem uma parte bem legal também do filme, que a mãe do Lee e do Noah, né, ela fala, né, que vocês estão falando demais, vocês têm que saber escutar um pouquinho também. Então eu acho muito interessante, né? Às vezes a gente está tão preocupado em falar, mas precisa também saber escutar. E será que não está vindo um amor aí também, né? E a gente não está se percebendo ele chegando? Sim, é importante também, né? A gente fala de falar, mas a escuta também, né? Muito importante. É ponderar, né? Escutar pouco e falar também, né? As duas coisas, né? Eu Poder acho estar fazendo importante. essa troca. Uhum. Pode falar. Eu acho que alguém comentou mais alguma coisa. Parece que eu vi um comentário aqui. É, cadê? Deram uns belezinha. Uns beleza. Acho que foram uns belezinha só. Ah, tá. Você gostaria de comentar mais alguma coisa? E acho que a questão da distância a gente vai conversar um pouquinho mais depois, né? Outros que entram na jogada amorosa também, como objetos externos ali que também influenciam essas relações, abrindo para a próxima, né? Que daí na próxima a gente vai estar falando um pouquinho sobre amizade e relacionamentos amorosos. É, Como é que é verdade. esse, esse terceiro que entra aí, que é muito importante, né? Que como a gente lida com terceiros que estão na nossa relação ali, né? Que é muito interessante essa questão, né? Que o olhar ali de desejo estava sobre mim, de repente ele se vira para uma outra coisa ali. Então, como é que a gente fica nisso, né? O outro já não está ali mais. Será que
tá faltando alguma coisa em mim, daí a gente vai conversar mais depois sobre isso. Só para iniciar aí e É. deixar vocês com gostinho. E quem também vai ser responsável também por dar esse limite, né? Se vai ser um ou Uhum. vai ser o outro, né? Essa é uma questão também para vocês pensarem, para a gente discutir na live de semana que vem. Vai ser sobre amizade e relacionamento. Vai ser na quinta-feira, inclusive no mesmo horário, tá? Então, todos convidados, né, para voltar para cá, para a gente discutir um pouco sobre essas questões, né? Se vocês tiverem mais alguma questão, surgir mais alguma questão durante a semana, né? Como a gente vai estar aqui semana que vem também, vocês podem trazer para cá que a gente tenta responder também, né? É isso aí, a gente vai interagindo, vamos respondendo as perguntas. Teve uma outra aqui, cadê? O medo da aproximação. Como assim o medo da aproximação? O que, que você quis dizer com isso? Hum, deixa eu ver se a gente estava Será falando. que é o medo do Marco, por ser uma pessoa mais questionadora, ter se aproximado muito mais do coração da Ellie do que o Noah? Será que é uma questão parecida com isso? Não entendi muito bem o que ela quis dizer. Que foi no meio da fala, né? Daí eu não sei que parte da fala que foi em específico. Eu não sei se é em relação ao terceiro que me roubou o olhar de desejo, põe em xeque o meu valor, como é que eu vou reconquistar esse olhar do outro, né? Isso põe em jogo a minha integridade enquanto causa ansiedade. Medo da aproximação causa ansiedade. Sim, também, né? Dependendo da pessoa. Isso, o medo de aproximação, dependendo da pessoa, dependendo da vivência que ela tem, isso é tipo um terror mesmo, né? Pensar que uma pessoa está se aproximando do meu sentimento ou se aproximando do que realmente eu sou, né? Para algumas pessoas é bem complicado. Uhum, gera angústia e tal, que a gente chama, né, de ansiedade. Um preparo aí para uma situação aí, né, de perda, no caso, né, ou de perigo, né, mais especificamente. O corpo acaba ficando ansioso, digamos. Não sei se respondeu a sua pergunta. Eu acho que é só isso, né? Eu acho que não tem mais nenhuma Uhum. questão para a gente responder. Queria agradecer muito a todo mundo que veio, todo mundo que está aqui. Né? É muito bom ver vocês por aqui se interessando pelo assunto. Né? Lembrando que aqui na Chave da Questão sempre tem live de alguém falando sobre algumas coisas ou alguém tocando alguma coisa. Né? Se vocês se interessarem bastante, né? Tem no nosso feed aqui os calendários certinhos. Né? Semana que vem a gente vai estar no mesmo dia, no mesmo horário e no mesmo canal, né? Aqui para falar um pouco sobre um tema um pouco mais diferente, mas a respeito ainda da Barraca do Beijo 2, tá bom? Né? Queria agradecer ao Kaique, a disponibilidade dele, né? As ideias dele, tem umas ideias super interessantes, né? E é isso. Beleza, muito obrigado pela oportunidade, Joyce. Estamos muito bem aparados aqui com profissionais aí muito competentes. Se você se identificou com alguma coisa que a gente falou, se você tem alguma questão amorosa, alguma questão relacional, alguma dificuldade em geral aí, né? Não deixe de entrar em contato com a gente e deixar sua pergunta também, e daí a gente vai conversando. Muito obrigado aí pela Tá bom? oportunidade, gostei bastante, e vamos conversando mais aí próxima semana. Tá bom. Tchauzinho, galera. Né? Se alguém precisar de alguma coisa, lembrando que a gente tem um psicólogo de plantão, né? A gente tem profissionais o tempo todo, né? Nas redes sociais, a Chave da Questão, vocês podem mandar mensagem também, que vai ter alguém que vai responder. Tá bom? Tchauzinho, uma boa noite e obrigada, Kaique. Valeu, boa noite. Aqui. Boa.